Olá, eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos trabalhar a aula número 8 do 8º ano. Para isso, nós temos um tema. O tema da nossa aula é Revolução Industrial, Organização da Classe Operária. Para desenvolvimento dessa aula, nós temos a proposta de alguns objetivos. São estes: descrever como se deu as primeiras associações de trabalhadores, compreender os quebradores de máquinas como primeira associação de proletários de resistência, identificar as posições dos historiadores sobre os ludistas, analisar o contexto do surgimento dos trade unions e relacionar as reivindicações dos cartistas com a busca da participação política da classe na Inglaterra. Materiais para a aula de hoje, nós temos a questão do livro didático, o caderno para fazer as suas anotações das principais informações, com isso lápis, caneta e borracha. Vamos lá. Como vimos na aula anterior, as condições dos trabalhadores eram péssimas. Trabalhavam muito, cerca de 14 a 16 horas, recebiam muito pouco, dormiam mal, comiam mal, não tinham nenhum tipo de assistência. E os donos das empresas, que a gente vai chamar de burgueses, a burguesia industrial, eles se reuniam em grandes festas para comemorar os lucros. E os trabalhadores chegaram a que conclusão com isso? Que teriam que começar a lutar pelos seus direitos. Porque esperar que a burguesia analisasse essa situação e melhorasse as condições deles, isso não ia acontecer. Então vamos entender um pouquinho como foi todo esse processo histórico para chegar até os dias de hoje, onde nós temos sindicatos por grupo de trabalhadores, nós temos no Brasil a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, com o propósito de defender os direitos de todos os trabalhadores do país. As associações de trabalhadores, elas surgem ali no século XVIII, onde as primeiras são de tecelões ingleses, tendo em vista que a primeira indústria a utilizar máquinas no seu processo de fabricação é a indústria têxtil, de tecidos. Então, logo as primeiras associações, elas surgem nesse grupo de trabalhadores. Qual a intenção deles? Por que eles estavam se reunindo? Porque eles tinham por objetivo obter melhores salários, um aumento no salário. Mas as associações de trabalhadores fortes, organizadas, com regras, enfim, surgiram com o advento da indústria fabril. Por meio delas surgiram os trabalhadores que exigiam melhores condições de trabalho, tendo em vista, relembrando a questão das indústrias, que elas eram escuras, úmidas, fora que não tinha nenhum tipo de proteção para algum tipo de acidente. E ainda lembrando que a pessoa, quando passava por um acidente que podia torná-la deficiente para o resto da vida, ela não tinha nenhuma assistência, não recebia nada por parte da empresa ou por parte do Estado. Uma das primeiras associações assim que vai ter de resistência mesmo, que vai ter ênfase dentro da história, são os quebradores de máquinas. Eles lutavam contra as longas jornadas de trabalho, que eram, como eu falei para vocês, cerca de 14 a 16 horas. Até as crianças tinham 10, 12 horas, mas ainda era muito longa. E as péssimas condições de trabalho. Eles defendiam que fossem criadas leis trabalhistas para defender os direitos dos trabalhadores. E ainda eles eram contra... Eles defendiam o fim das dispensas arbitrárias. Não está produzindo aquilo necessário em determinado tempo, então você vai para a rua, porque tem mais 20 querendo a tua vaga. Então, nesse sentido, eles queriam direitos para que fizesse com que este trabalhador tivesse uma certa permanência naquele trabalho.
Os quebradores de máquinas, eles invadiam as fábricas, geralmente à noite, e eles destruíam os equipamentos e as máquinas. Eles foram duramente reprimidos, com muita violência. Alguns dos líderes dos quebradores de máquinas, eles foram presos, julgados e também condenados. Os quebradores de máquinas, eles também podem aparecer nos livros, né, nas pesquisas que vocês realizarem, como os ludistas. Por quê? Porque Ned Ludd foi um dos operários que maior líder entre os quebradores de máquinas, tá? Então, por isso os ludistas. Eles acabavam, ao entrar nas fábricas, eles entravam disfarçados para não serem facilmente identificados pelos donos das indústrias e também pela polícia. Era uma forma de burlar, de certa forma, né? Uma forma de eles conseguirem o objetivo, que era quebrar as máquinas, porque eles acreditavam que eram as máquinas as responsáveis pelas péssimas condições trabalhistas e também pelos baixíssimos salários. Então entravam eles vestidos de mulher, por exemplo, como é o caso ali da caricatura que tem do Ned Ludd nesse slide, que ele está vestido de mulher com o propósito de não ser reconhecido. E muitas vezes acabavam sendo alvo de chacota por parte dos burgueses, tá? Será que, analisando essa história, agora parando um pouquinho para raciocinar, será que eram mesmo as máquinas as responsáveis pelo problema das péssimas condições dos trabalhadores? Será que eram só por causa que agora eu tenho uma máquina para produzir, fazer o trabalho que antes precisavam de 10 pessoas para fazer aquilo e agora uma pessoa para ligar o botão, para alimentar aquela máquina com matéria-prima? Esse é o motivo para as péssimas condições que eles tinham na época? Então é algo para a gente começar a pensar. Até por que eles destruíam? Eles acreditavam que era a causa do desemprego, péssimas condições de trabalho, mas alguns historiadores falam que não é bem assim, que eles foram bastante assim equivocados, imaturos quanto a essa visão. Eles consideram, alguns historiadores, existem dois lados da moeda nessa história, consideram que os quebradores de máquinas eram corajosos pelo fato de ir invadir as fábricas, destruírem as máquinas, porém eles eram ingênuos, porque eles atribuíam os problemas que eles tinham, as péssimas condições, às máquinas, mas esqueciam dos proprietários dessas máquinas, que não valorizavam os seus trabalhadores. Para esses pesquisadores, os ludistas não perceberam as mudanças que estavam ocorrendo na produção capitalista industrial, que o dono da empresa ele queria investir em máquinas, em tecnologia, para reduzir o número de trabalhadores e, consequentemente, ter mais lucro. Lembrem-se da mais-valia lá do Marx, né? Que eu pago uma parte do teu trabalho, a outra parte é o meu lucro. E quanto menos funcionários, consequentemente, mais lucro. Por outro lado, outros pesquisadores, pesquisas mais atuais, apontam que os ludistas tiveram uma reação radical contra o sistema fabril. Conforme esses estudos, o objetivo dos quebradores de máquinas era mostrar que a fábrica não era a única nem a melhor forma de organização do trabalho e da vida. Era uma forma de resistência, de mostrar, olha aqui, não é só na fábrica, tem a questão da agricultura, tem a questão de serviços, de prestação de serviços que dependem da nossa força de trabalho. Então era uma maneira deles mostrar a resistência e a força dos trabalhadores. Então, neste sentido, existem essas duas posições e a gente tem que começar a raciocinar, tentar entender qual era esse posicionamento. Não basta a gente dizer, eles estavam errados, mas entender qual era o pensamento do trabalhador nessa época e qual o contexto que ele estava inserido para gerar essa ação.
trade unions. Mais tarde, eles são chamados de sindicatos. Até hoje nós temos os sindicatos. Eles eram associações trabalhistas que visavam combater a rotina cansativa e as péssimas condições de vida e de trabalho. O objetivo desses sindicatos era reunir os proletários, que eram os trabalhadores, e organizar suas lutas para conquistar aumento de salário, a redução das jornadas de trabalho, a regulamentação das férias e do descanso semanal remunerado, bem como a limitação do trabalho infantil. Então, trade unions ou sindicatos são grupos de trabalhadores que têm por objetivo, por meio dessa força, dessa união, conquistar direitos para a sua classe trabalhadora. Pergunta em casa para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, para a avó, se eles fazem parte de um sindicato. Qual sindicato? Nós temos o sindicato dos trabalhadores públicos, temos o sindicato dos trabalhadores rurais, que tem por objetivo fazer reuniões com determinada frequência, ver o que eles estão conseguindo, o que falta conquistar para o seu grupo. Então, nesse sentido, até hoje funciona e sim, conquista muitas ações que vêm a beneficiar o grupo que eles representam. Aqui coloquei para vocês imagens dos trade unions, né, que fazem essas manifestações, utilizam de cartazes, mostrando a sua situação perante a sociedade, com o propósito de sensibilizar tanto a sociedade em volta, mas também os governantes e também os donos das empresas, com o propósito de conquistar direitos para essa classe. As associações trabalhistas na Inglaterra, elas chegaram a ser proibidas em 1799. Porém, elas continuaram agindo de forma clandestina, ou seja, escondidas. Somente em 1871, ou seja, 72 anos depois, é que elas foram efetivamente legalizadas. Então, elas são defendidas em forma de lei. Lei esta feita por parte do Estado governante. Por isso eu digo, essas manifestações que eles faziam, aqui representada na imagem, é uma forma de sensibilizar tanto a sociedade quanto os donos das indústrias, mas também o governo, os governantes, o Estado em si. Outra forma dos trabalhadores mostrarem a sua força de maneira conjunta foi o cartismo. Ele teve origem em Londres, em 1838, e foi uma associação que encaminhou ao parlamento inglês. Parlamento, um grupo de políticos que cria as leis na Inglaterra. E ele encaminhou essa associação à Carta do Povo, documento que deu origem ao nome cartismo, né? Carta do Povo, cartismo. O que eles defendiam nesse documento? As principais reivindicações eram o voto secreto, sufrágio universal masculino. O que isso quer dizer? Que todos os homens, independente da sua renda, do seu sobrenome, pudessem votar, e o direito dos operários a candidatar-se a cadeiras do parlamento, entre outras reivindicações. Voto secreto, por quê? Para que meu chefe não saiba para quem eu vou votar, que pode ser que ele seja um candidato e eu possa não querer que ele assuma esse governo. Sufrágio universal masculino. Entendam que mesmo a mulher fazendo parte da sociedade ali, fazendo parte dessa classe operária, ela ainda não é vista como importante nesse processo de voto da política. E ainda, candidatar-se às cadeiras do parlamento era uma maneira que os trabalhadores tinham para inserir-se na política e, consequentemente, criar leis que garantissem seus direitos. A Carta do Povo recebeu cerca de 1 milhão de assinaturas dos trabalhadores, porém o parlamento ele acabou não aceitando essas reivindicações.
Com essa atitude ocorreu uma onda de greves, manifestações e prisões, tá? Aqui temos a questão do Loewe, um dos mais expressivos líderes do movimento cartista, ele que comandava, criou, assim, ajudou na criação do documento, da Carta do Povo. Em 1840, os cartistas apresentam uma nova petição, mais radical do que a primeira, então com mais reivindicações e mais forte que a primeira. O documento exigia aumento do salário e a redução de jornada de trabalho. E esse documento mais forte ainda recebeu mais assinaturas, cerca de 3,3 milhões de assinaturas. Então percebam que sensibilizou de fato a sociedade, que toda buscou assumir esse compromisso junto aos trabalhadores. Com o documento conseguiu-se, e essa manifestação por parte dos cartistas, conseguiu-se as seguintes legislações trabalhistas. Em 1833, o trabalho das crianças, de 9 a 13 anos, foi limitado a 8 horas diárias. Ainda vamos analisar que atualmente um adulto trabalha 8 horas diárias, né? E lá naquele momento, entre 9 e 13 anos, 8 horas diárias. Uma criança que hoje é proibida de trabalhar, trabalho infantil, né? 1871, legalizou o direito de formar sindicatos, como a gente viu anteriormente, que por um tempo, 1799 foi proibido, mas 1871 agora é legalizado. Em 1908, se instituiu os primeiros sistemas de seguro social. Seguro social quando acontece a questão da aposentadoria, ou acontece um acidente, eu não vou conseguir mais trabalhar, me tornei deficiente, eu vou receber por isso. E em 1919, então, uma lei bem recente, se a gente for tratar em questão de história, que estabeleceu a jornada de 8 horas diárias que temos até hoje. Resumindo, é bastante importante que vocês peguem a essência de cada grupo, de cada associação de trabalhadores. Os ludistas, movimento de resistência, e eles têm como objetivo quebrar as máquinas, entendendo que elas eram as responsáveis pela situação em que se encontravam. Trade unions, a ação deles visava obter conquistas relacionadas à jornada de trabalho, aos salários, à proteção, ao trabalho infantil. E o cartismo já é uma associação de trabalhadores voltada a âmbito político, reivindicava condições para a participação dos trabalhadores na vida política parlamentar, seja participando do parlamento, seja esses homens votando o sufrágio universal masculino, tá? Foram estas as primeiras organizações. E com a relação a esse processo histórico, temos organizações que funcionam até hoje e estão em processo de conquistas de novos direitos em relação ao cotidiano, a atual situação desses trabalhadores. Tá? Eu sugiro que vocês perguntem, vejam se tem na cidade de vocês, aqui em São Bento do Sul, onde tem os sindicatos, qual sindicato que alguém da sua família faz parte, para vocês entenderem melhor como que se dá a ação dessas associações. A gente vai para a atividade de hoje. É importante retomar ali os objetivos da aula, porque os objetivos, eles são todas as ações que nós queremos que vocês, por meio dessa aula, conquistem, aprendam. Então, é importante buscar informações. De repente, aqui é algo de forma sucinta, mas vocês encontrarão novas informações, números, dados, pessoas importantes nesse período em pesquisas que farão em livros, bem como na internet. Um abraço a todos, bons estudos e tchau!